Olá, trouxe uma palavra para você, para mim, que está em João 13, no versículo 22 a seguir. Então, os discípulos olhavam uns para os outros, sem saber de quem ele falava. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a este para que perguntasse quem era aquele de quem ele falava. E inclinando ele sobre o peito de Jesus, disse-lhe: Senhor, quem é? E Jesus respondeu: é aquele a quem eu dei o bocado molhado. E molhando o bocado, o deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. E após o bocado entrou nele Satanás. Disse, pois, Jesus: o que fazes, faz-o depressa. Glória a Deus. Queridos irmãos, amada igreja, queridos ouvintes e queridos seguidores desse canal, que Deus te abençoe, que você venha ouvir essa palavra e levá-la adiante para aquele que está necessitado de uma palavra do Senhor, para que possa confortar o coração e até mesmo alcançar a libertação. O nosso Senhor Jesus, no capítulo 13, primeiro, ele disse: tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou, dizendo: na verdade vos digo que um de vós me há de trair. Glórias a Deus. E ali os discípulos olhavam uns para os outros sem saber de quem ele falava. Irmãos, é importante notar que em nenhum momento os discípulos perceberam a infidelidade de Judas. Ele encobrira muito bem a sua hipocrisia. E ainda hoje, irmãos, na igreja, exteriormente pareça justa, mas há igrejas que interiormente não têm fé nenhuma em Cristo e nem devoção a Ele. E muitos estão desapercebidos, estão em congregações mundanas, carnais. E aí você vai lá em Marcos 13, no versículo 22, que diz: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, e se possível até os escolhidos. Irmãos, o crente da atualidade, ele precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos pastores, obreiros, membros, diáconos, corrompidos, distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus, nos dias de Jesus. Lê lá Mateus 24, do 11 ao 24. Então Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro. E que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem. Hoje é uma febre de se levantar apóstolos, uma vergonha. Hoje há uma vergonha de homem com homem, mulher com mulher em cima de púlpitos, atacando a palavra de Deus, pegando versículos que lhe apraz. Não pregam a verdade. São os Judas que estão dentro da igreja. E como os discípulos que andavam com Judas nunca perceberam de quem Jesus falava, que era o traidor, assim também estão as igrejas.
Porque esses obreiros exteriormente parecem justos aos homens, aparecem vestidos como ovelhas, pode até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidade, pode parecer sinceros, empenhados na obra de Deus e no seu reino, pode demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo. Eles poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidão de seguidores. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas do Antigo Testamento. Leia Deuteronômio 3, versículo 3, 1 Reis 18, 40, Neemias 6, 12, Jeremias 14, 14, Oséias 4, 15. E também parecido com os fariseus do Novo Testamento. Longe das multidões, sua vida em particular, os fariseus se entregavam à rapina de iniquidade, cheios de ossos de mortos e toda imundícia, como está lá em Mateus 23, 27, cheios de hipocrisia e de iniquidade. A sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância, satisfação dos desejos egoístas. Então, de duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade e veracidade, pureza genuína à fé de Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, a sua dedicação pessoal e amor de Cristo vão desaparecendo lentamente. É onde entra o pecado. Em decorrência disso, eles apartam-se do reino de Deus. E aí se tornam os instrumentos de Satanás, disfarçados de ministros de justiça. Leia 2 Coríntios 11, versículo 15. Já outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros. A serviço de Satanás, irmãos, eles estão na igreja desde o início das suas atividades. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso. Porque a estratégia do inimigo é colocá-los em posição de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Porque se forem descobertos ou desmascarados, Satanás sabe que grandes danos ao Evangelho advirão disso e que o nome de Cristo será menosprezado publicamente. Então preste atenção, meu irmão. Essas pessoas aí que se intitulam apóstolos, que vivem contra a palavra de Deus, preste atenção para não ser enganado como os discípulos. Glórias a Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma visão de águia do Espírito Santo para você enxergar a igreja que você está frequentando ou a vida que você está vivendo. Glórias a Deus.